Bom, a gente vai levantar um produto mínimo viável, que a gente levantou na semana passada, terminou, né, de levantar na semana passada, baseada na Lean Inception. O primeiro ponto é a visão do produto, que ele define a essência do valor de negócio. Então, o que a gente definiu é que é para povos indígenas e todos que possuem interesse sobre as línguas indígenas, cujo desejo é acessar informações de uma determinada língua indígena de forma fácil, ágil e empiricamente comprovada. O Línguas Indígenas Brasileiras, que ainda a gente vai apresentar no final, sugerimos alguns nomes, então a gente ainda não tem o nome pronto, então por enquanto está Línguas Indígenas Brasileiras. É um aplicativo móvel que mapeia palavras de determinado idioma indígena para o português formal e o português indígena e mostra informações da língua de acordo com uma localidade. Diferentemente de IBGE, IPOL, FUNAI e ISA, consulta diretamente com linguistas, e FAM, consulta com as organizações indígenas. O nosso produto é prático, acessível, possui dados atualizados e ainda não disponíveis em formas tradicionais de pesquisa. O produto é interativo, prático, um aplicativo móvel, gratuito, dicionário cultural, acessível, instrumento de consulta, um banco de dados, livre para todos os públicos de todas as idades, informativo, seguro, confiável, disponível para todos os sistemas operacionais. O produto não é um aplicativo de jogo, blog ou fórum, não é somente um dicionário, desatualizado, um app de notícias, complexo, um chat, site, rede social. O produto mostra um mapa, mostra imagens sobre a língua, localiza os povos indígenas por região, permite que os usuários informem dados, faz mapeamento de línguas, separa os povos por região do país, sistematiza as informações por povos, apresenta um conjunto de informações sobre as línguas, mostra línguas isoladas, filtra os dados, valida os dados informados aos usuários e notifica o usuário quando algo novo for liberado. Além disso, pesquisa por palavras, lista palavras e informações sobre um povo, organiza as informações por tronco linguístico, salva dados offline para publicar quando tiver acesso à internet, lista povos a partir do tronco linguístico, lista povos por ordem alfabética, mostra a cultura indígena, organiza informações por ordem alfabética, permite gravar áudio, exige conta para pessoas validarem as informações, coleta a posição do usuário. E o que ele não faz? Não fará divisão sobre as fontes de pesquisa, não restringe o acesso à informação, não expõe dados pessoais, não coleta informações pessoais dos usuários comuns sem sua permissão, não salva a posição do usuário e não faz restrição de como será alimentado o banco de dados, além de não fazer restrição como o dado irá ser cadastrado no aplicativo. Os principais objetivos do negócio que a gente levantou são 6 gerais, né? Visibilidade, aproximação cultural, acesso à informação, mapeamento, validação e política linguística de línguas indígenas. Em relação à visibilidade, a ideia é dar visibilidade à diversidade das línguas indígenas do Brasil, tornar mais popular a cultura indígena para leigos, manter a cultura indígena viva. Em relação ao mapeamento, mapear as línguas indígenas brasileiras, fazer o mapeamento desses povos e línguas por regiões do Brasil, mapear e fazer o levantamento das línguas indígenas. Em relação à aproximação cultural, ajudar na interação falantes, não falantes de determinadas línguas, aproximar povos vizinhos, aproximar as pessoas da cultura indígena. Já em relação à validação, validar informações sobre os povos indígenas pelos próprios povos indígenas, trazer informações reais, vindas direto de povos indígenas. Acesso à informação, obter informações sobre a cultura indígena brasileira, tornar a informação a respeito da cultura indígena mais acessível, descobrir a maior quantidade de línguas indígenas possíveis e suas origens, montar um registro de informações para pesquisas relacionadas aos povos indígenas, informar sobre as línguas indígenas e similares. Já em relação à política linguística de línguas indígenas, contribuir com a política linguística dos povos indígenas do Brasil e facilitar o trabalho de linguistas. A gente levantou algumas personas, a Nick vai falar sobre elas. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as personas que a gente levantou. Persona é basicamente uma caracterização do nosso usuário, né? A gente consegue separar uma persona e falar basicamente como é que é o perfil do nosso usuário a partir dessa persona. Então, a nossa primeira persona, a gente imaginou ela como uma pessoa que seria interessada
num assunto sobre os povos indígenas, sobre as línguas indígenas, e aí a gente montou essa primeira persona, que é a Helena. Ela tem 26 anos, ela é formada em psicologia e é uma pós-graduanda. Ela gosta muito de ler e ela possui interesse sobre a cultura indígena. E aí os seus comportamentos são: ela gosta de viajar pelo Brasil, ela faz trabalhos sociais com povos indígenas, valoriza a diversidade no Brasil, busca aprender novas línguas, possui interesse sobre a cultura indígena e trabalha com um projeto de análise da relação entre o comportamento e a linguagem. E aí, quais são as necessidades que ela tem e que provavelmente, né, possivelmente, a gente vai conseguir atender com a nossa aplicação? Ela tem a necessidade de ter contato com novas línguas indígenas, tanto na escrita quanto na fala, e também tem a necessidade de ter acesso a novas fontes confiáveis sobre as línguas indígenas para suas pesquisas de trabalho. E aí, essa foi a nossa primeira persona. Opa, desculpa o barulho. A nossa segunda persona, a gente pensou em uma pessoa da comunidade e que ela tem esse desejo de expandir, né, os seus conhecimentos sobre os povos vizinhos. E aí a gente pensou nessa persona que é o Cauã. Ele tem 40 anos, ele é um professor, ele é indígena guarani e ele mora no sul do Brasil. E é seu tronco linguístico, ele possui uma liderança no seu povo e ele tem vontade de conhecer outros parentes que ficam em outras regiões. E aí as suas necessidades. A primeira é mostrar novas línguas de outros povos para os seus alunos. Ele quer conhecer outros povos de outras regiões e ele quer manter esse intercâmbio com esses outros povos. E como professor, ele também quer levantar e publicar dados sobre a sua língua nativa. E aí essa foi a nossa segunda persona. A terceira persona que a gente pensou foi uma pessoa que estuda sobre as línguas indígenas, né? É uma pessoa que ela tem muito dado, ela tem muito conhecimento que ela quer publicar esses dados. Ela quer que isso venha a público. E a gente pensou nessa persona. A Flávia, ela tem 45 anos, ela é uma linguista, professora e pesquisadora especializada em línguas indígenas. Ela trabalha em uma universidade, ela tem conhecimento em várias línguas indígenas e ela é muito trabalhadora. E aí, nos seus comportamentos, ela trabalha diretamente com os povos indígenas, ela trabalha em uma rede de pesquisadores voltada para as línguas indígenas, e essa rede vai ser futuramente a rede que vai contribuir para a validação das informações que vão ser publicadas. Ela tem contato com os representantes dos povos indígenas, ela faz pesquisas e possui muito material produzido sobre línguas indígenas com os povos indígenas. E aí as suas necessidades que possivelmente a gente pode atender são publicar conteúdo sobre as línguas indígenas, fazer a validação de novas informações, analisar conteúdo sobre as línguas indígenas e divulgar as informações confiáveis sobre os povos e a língua indígena em si. E aí, pode passar, Sofia. A gente também planejou algumas jornadas de usuário, né, que é algum caminho que aquele usuário ele vai trafegar, né, para chegar num objetivo, e esse objetivo a gente quer que a nossa aplicação satisfaça esse objetivo dessa pessoa. E aí a nossa primeira jornada de usuário se diz respeito à Helena, que foi a nossa primeira persona, né, que é a pessoa interessada em línguas indígenas. E aí a jornada ficou basicamente assim. A Helena recebe uma proposta de viagem para o Mato Grosso a trabalho. Ela aceita esse convite e marca sua viagem para a próxima semana. Ela viaja de avião e chega ao Mato Grosso. Ela se hospeda na casa de um familiar e pretende passar umas 2 semanas lá. Ela vai ao mercado e vê uma família indígena conversando na língua nativa. Curiosa para saber qual é a língua, tenta se comunicar com a família e descobre que é a língua chavante. Ela volta para casa maravilhada com sua nova experiência e fica curiosa para saber quais outras línguas são faladas na região. Ela então abre o nosso aplicativo para saber quais são as línguas faladas na região e proximidade. E aí então ela descobre as línguas faladas no Mato Grosso pelo mapeamento do aplicativo. Então essa foi uma jornada que aconteceu na vida dela, no dia a dia, em que ela conseguiu, com a nossa aplicação, descobrir algo novo. E aí vamos para a nossa segunda jornada, que é com a nossa persona, o Cauã, que é o nosso professor, né? O Cauã, ele vai representar a jornada de usuário, que vai ser da nossa segunda persona, que era o Cauã, que era o nosso professor indígena guarani.
Então, eu vou começar. Cauã vai representar seu povo no Encontro Nacional de Professores Indígenas. Ele viaja para a Amazônia, lugar do encontro. No encontro, será discutido o planejamento das ações voltadas às décadas das línguas indígenas. Lá, ele conhece novos povos que falam línguas de outros troncos linguísticos. Ele conhece alguns povos que realizam projetos de revitalização e vitalização de línguas em extinção. Ele ficou muito interessado e ele pretende conhecer mais sobre esses projetos e levar para o seu povo. Ele então entra em contato com um representante específico de um projeto, convida-o para fazer uma visita em sua aldeia, para contar sobre o projeto, e esse representante aceita o convite e mostra informações sobre o seu povo e língua no aplicativo que a gente vai desenvolver. Cauã, assim, consegue, então, descobrir sobre um novo povo e fazer uma troca de experiências. Eu acho que nessa jornada a gente tentou enfatizar muito esse intercâmbio, né, entre os povos indígenas. E aí a jornada de usuário 3, a gente focou na nossa persona, a Flávia, né, que é a nossa professora linguista. Flávia está de viagem em uma comunidade conhecida. Ela recebe a proposta da comunidade em produzir um material para ser publicado no aplicativo. Ela faz essa produção sobre a língua nativa do povo. Ela leva esse material para a rede de linguistas que ela faz parte. Esse material será validado pela rede de linguistas. Esse material passará por um processo de refinamento e, após esse refinamento, ela acessa o aplicativo para publicar seu material. Ela submete seu material no aplicativo e é feita a publicação final do material produzido pela professora Flávia. Então, aqui a gente focou bastante nessa parte da publicação de novos materiais, validação, toda essa questão da validação com os linguistas e com a comunidade. E eu acho que com essas 3 jornadas a gente conseguiu especificar bem quem é o nosso público-alvo, quem vai interagir com o nosso sistema e quais são as ações que eles vão fazer dentro do aplicativo. E é isso. Essa parte foi muito importante também, de levantar as personas, porque através delas a gente pôde levantar as funcionalidades, que elas responderam para a gente o que tem que ter no produto para atender às necessidades dessas pessoas que a gente levantou. E, além disso, como essas funcionalidades podem ser feitas para atingir aquele objetivo de negócio que a gente falou mais para trás. Então, algumas funcionalidades foram levantadas, foram 20. Então, buscar através de geolocalização línguas indígenas, listar informações básicas das línguas indígenas, mostrar um mapa que destaca línguas presentes próximas ao usuário, transcrição fonética de uma palavra, então, ter uma transcrição além da palavra escrita no aplicativo, para saber a forma correta de ela ser pronunciada. A possibilidade de submeter informações offline ou listar itens offline. Essa parte foi muito importante da gente entender que em alguns locais o acesso à internet pode ser mais precário e que pode ter essa possibilidade de salvar os dados, mesmo sem internet, e quando puder ter acesso à internet, o usuário puder ter acesso à internet, esses dados poderem ficar salvos e serem submetidos nesse momento. Além disso, visualizar detalhes dos dados sobre línguas indígenas no Brasil, associar uma palavra com uma imagem, associar língua a um determinado povo indígena, possibilidade de submissão de informações pela comunidade, notificação para novos itens publicados em região próxima, definição formal de determinada palavra, associar uma palavra com um áudio, publicar dados confiáveis a respeito da língua de estudos, novas palavras, região, povo, cadastro de avaliadores e publicadores, compartilhar alguma informação em algum dado em outras plataformas. Então, tem alguma informação que alguém acha relevante de ser compartilhada em alguma outra forma de referência, a pessoa quer referenciar a nossa aplicação, os dados usados nela. Então, uma forma de poder compartilhar essa informação, ter essa funcionalidade de poder compartilhar em alguma outra plataforma. Visualizar línguas com base nos troncos linguísticos e línguas isoladas também. Pesquisar por palavra específica, pesquisar por um povo específico, visualizar línguas por ordem alfabética e avaliação de conteúdos pelos avaliadores. E depois de a gente ter levantado essas funcionalidades, a gente foi priorizá-las e o Pedro vai falar um pouco sobre elas.
Oi, é porque, assim, a nossa dúvida, assim, foi uma dúvida que a gente teve nessa semana, né, de se a gente vai receber algum material, que eu acho que sim, algum material já pronto, né, para a gente publicar na nossa primeira versão. Porque essa parte de publicação a gente vê como algo para novos dados, né, coisas que foram coletadas por agora, né, mas aquilo que já existe a gente já pode publicar. E sobre essa questão da publicação, existe toda essa parte de. Todas as funcionalidades, né? Elas são voltadas para essas novas publicações. Então, a gente ficou com essa dúvida de se na nossa primeira entrega a gente precisa entregar para vocês essa funcionalidade de conseguir cadastrar uma pessoa, publicar, ou se a gente, numa primeira versão, já está legal a gente só postar o que a gente já vai receber de vocês como material. Porque é uma outra fase, né, do projeto que a gente enxerga essas funcionalidades, né, mas a gente precisa saber de vocês, né, de qual é a relevância, assim, para a primeira entrega, tipo, não, isso aqui é realmente muito necessário, ou, não, o que a gente tem para a primeira entrega já está muito bom, a gente tem muito conteúdo, não tem tanto conteúdo, não existem tantas pessoas trabalhando em novos conteúdos, alguma coisa assim, né? Acho que essa foi a nossa maior dúvida. Eu não sei se eu fiquei claro, eu acho que eu me enrolei um pouquinho, mas não sei se é para entender. E uma outra coisa que a gente conseguiu ver é que tem muitas funcionalidades que são muito importantes, né, para essa primeira entrega. Então, é muito importante que a gente priorize para justamente entregar aquilo que realmente dá valor para o produto. Então, Samela, eu não sei se chegou mais alguém do time na reunião, que eu estou com o slide aberto, mas se você quiser comentar sobre isso, tiver algo. Chegou a Eunice também. Assim, eu realmente, quando a gente estava falando dessa parte de funcionalidades, eu fiquei pensando nisso. Nessa dúvida que vocês tiveram agora, mas eu não sabia se era relevante naquele momento. Eu acho que essa função ela é muito importante para a gente, mas eu também fico com. Eu não sei se nesse momento a gente já teria um volume, por exemplo, porque para a gente ter isso aí, a gente teria que levantar com alguns pesquisadores, os dados que eles já têm e tentar articular para a gente alimentar enviar para vocês, ou né, tentar alimentar inicialmente. E, claro que a gente tem muitos contatos e tal, mas eu acho que a gente teria que fazer primeiro um levantamento disso, articular com as pessoas e ver se elas concordam também em disponibilizar os dados que elas já têm, porque tem toda uma relação. Às vezes eu tenho os dados que estão salvos comigo no meu banco pessoal, e eu preciso falar com o povo, ver com a comunidade, se eles concordam que aquilo possa está em um banco de dados mais geral, que vai ser acessado. Então, tem muitas questões políticas que envolvem esse tipo de coisa. Que eu acho que depois, quando a gente tiver a gestão, né, do aplicativo em si, nossa equipe, né, que já tem uma equipe boa para isso, aí a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Mas eu também eu fico me perguntando, né, se nesse momento seria, mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo, essa funcionalidade vai existir, mas nesse primeiro momento vocês não entregariam ela porque vocês não têm material para isso. Essa é a questão? Se eu entendi? Exatamente. Eu acho que você falou muito bem o que a gente estava imaginando, assim, né, dessa questão da burocracia de você publicar algo novo, né? Exige muito tempo, né? Existe muita gente por trás para você conseguir publicar. Então, o que a gente imaginou é que nessa primeira versão, a gente apresentar essa funcionalidade não seria tão vantajoso, sendo que a gente poderia dedicar esse tempo para dar prioridade para outras funcionalidades que são mais relevantes nesse início, né, que é a questão do mapa, é a questão da gente conseguir fazer toda a organização dos troncos linguísticos, conseguir separar por palavras, né, fazer toda essa parte da pesquisa também, que é muito importante.
E essa parte do cadastro a gente imaginou que poderia ficar para a segunda entrega, né? Que aí a gente também já teria algo um pouquinho mais palpável para vocês, né? Vocês já conseguiriam imaginar como é que o aplicativo iria funcionar, até para vocês conseguirem conversar entre si, de tipo, eu acho que agora a gente já consegue conversar com outros professores para eles conseguirem publicar o material deles aqui. Eu acho que também existe essa parte de você ter algo um pouquinho mais palpável, né, para você conseguir falar com outras pessoas, né, que não estão dentro aqui desse desenvolvimento. O Hilmer quer falar. E acho que é isso, né? Assim, a gente tentou elencar o máximo de ideias possíveis, até para poder dar um pontapé inicial, assim, na criatividade de todo mundo, né? Para ver se a gente consegue achar um nome bem legal. E aí eu não sei se a gente pode também botar essa atividade, eu acho que para todo mundo, né? Se alguém tiver uma ideia de nome, conversar com a gente lá no grupo do WhatsApp, e aí a gente pode fazer uma votação com todo mundo do grupo, para a gente conseguir encontrar um nome que todo mundo fique feliz. Eu acho que é bom a gente deixar programado para cada um pensar e anotar, trazer as ideias para essa reunião, trazer ideia para essa reunião de segunda. E aí, segunda, a gente poder fazer essa votação, para não ficar mais bagunçado no grupo, né? A gente vai colocar mais informações e aí na reunião a gente consegue fazer essa decisão. E aí a gente pode disponibilizar, né, essas ideias aqui que a gente teve para vocês, e aí vocês vão lá colocando as ideias de vocês também, e aí a gente pode decidir isso também na próxima reunião.